bem-vindos à nova lição da nossa revista da Escola Dominical, a lição número 4. Hoje a nossa lição incide sobre o tema Deus reina. E a orientação da nossa revista leva-nos a refletir na tese de que Deus controla a ascensão e a queda das nações e dos poderes. Ainda que o nosso conhecimento de história geral seja pequeno, todos nós já ouvimos falar de impérios e governantes que pareciam até invencíveis, levando a sua arrogância até a extremos, mas que acabaram por desaparecer, ficando apenas as suas memórias. Como geração do século XX e inícios do século XXI, nós já assistimos a governos que se levantaram e dominaram durante alguns anos, mas que afinal acabaram por ser reduzidos completamente a cinzas. O facto é que surgem pessoas que se rebelam contra tais poderes déspotas, criando até revoluções que destronam quem está no poder. Outras vezes são as próprias forças militares que se sublevam e criam ditaduras. De qualquer forma, parece que o povo é a causa principal para que os ditadores não prolonguem os seus poderes. Mas será mesmo o povo? Serão as forças militares? Serão os movimentos revolucionários? Serão os descontentamentos do povo? O que terá a fé em Deus a ver com tudo isto? Nós, ao lermos a Bíblia, e neste caso específico o Antigo Testamento, deparamo-nos com a história de um povo que testemunhou a sua fé em um Deus chamado Yahvé. Mas para falar desse Deus, eles também falam sobre o mundo em que Deus está presente e que, na sua concepção, Deus governa este mundo. Voltando ao título da nossa lição, Deus reina. O plano didático da revista leva-nos para a memorização de um texto bíblico que nos coloca exatamente uma pergunta e ao mesmo tempo dá a resposta. E vejam o que nos diz então o nosso texto, e vou ler a partir da revista exatamente o texto que nós temos aí. Quem designou isso contra Tiro, distribuidora de coroas, cujos moradores eram príncipes e cujos negociantes eram os mais nobres da terra? Foi o Senhor dos Exércitos quem estabeleceu esse propósito para abater o orgulho de toda a majestade e para humilhar os nobres da terra. Ora, este texto é a versão João Ferreira de Almeida, século XXI, que se encontra em Isaías no capítulo 23, versículos 8 e 9. Portanto, o texto objeto de estudo para a nossa lição encontra-se exatamente em Isaías no capítulo 23, do versículo 8 até ao versículo 18. Se ainda não leu o texto, faça uma pausa do vídeo e leia o texto na versão que você tem. Se já leu o texto bíblico, então verificamos que o texto base da nossa lição é o último de uma coleção designada Oráculos contra as Nações. Esta coleção vai desde o capítulo 13 até o capítulo 23. As nações são apresentadas, parece que sem qualquer ordem lógica ou até cronológica, embora alguns estudiosos tenham tentado encontrar alguma lógica na ordem como os textos se apresentam. A conclusão que, de uma maneira geral, todos chegam é que estes oráculos devem ter palavras originais de Isaías que foram acrescentados com outras mensagens que apresentam uma época posterior a Isaías. Por exemplo, nós verificamos que logo no capítulo 13 fala-se da ruína da Babilónia, facto, no fundo, que aconteceu só em 539 a.C., isto é, muitos anos depois da morte de Isaías, cujo ministério durou até cerca do ano 690 a.C. Logo, é possível que estes oráculos tenham sido colocados aqui para validar
a mensagem teológica do profeta, que certamente falou da vinda do dia do Senhor, e este era um tema central em todos os profetas, quando falam da vinda do Senhor, sem propriamente estipularem períodos ou épocas ou anos, inclusive. Mas de uma coisa eles tinham a certeza, é que a vinda do Senhor era para julgar os povos e reinar sobre todos. Independentemente do que estivesse a acontecer na história, os profetas estavam cientes de que a soberania de Yahvé se estendia a todas as nações. Porque, no fundo, fora ele que criara as próprias nações. Se nós lermos o Salmo 86, versículo 9, nós encontramos isso. Isto quer dizer que era Deus que lhes dava a vida e permitia ao mesmo tempo que governassem. Como se pode ver, cada oráculo destes de 3 a 23 começa com uma palavra de julgamento devido à violação dos mandamentos de Deus e à arrogância dos reis. E aquilo que Deus determinou sobre todas as nações não será de maneira nenhuma invalidado. Isto nós podemos ler no capítulo 14, versículos 26 a 27 deste texto. Portanto, reparem que nesta coleção de oráculos sobre as nações estrangeiras nós encontramos este propósito muito concreto. A Babilónia aparece em primeiro lugar. Penso eu que deve ser porque é o acontecimento que está mais presente na memória dos leitores do livro de Isaías, tal como ele se configura neste momento. Portanto, o livro foi composto com todas, como nós já dissemos, todas as mensagens de Isaías, e certamente que algumas coisas foram acrescentadas posteriormente para confirmar que aquilo que o profeta tinha dito, afinal, realizou-se. Ao mesmo tempo, nós podemos ver que a linha de pensamento vai exatamente assim, de uma superpotência para uma cidade. Isto é, do geral vai para o específico. Por isso, a mensagem do profeta é dirigida ao próprio povo de Deus. E Jerusalém certamente sempre esteve na mira do profeta desde o tempo de Acaz. E era necessário que, afinal, posteriormente, as pessoas pudessem também ter esta consciência. Aquilo que o profeta Isaías falou, nós agora estamos a confirmar as suas palavras, lembrando exatamente certos acontecimentos históricos. No capítulo 23, que fala de Tiro, Sidon e Tarsis, encontram certas acusações que facilmente nós identificaríamos com a história de Jerusalém ou com a história de Judá. O lema principal que nós vemos que se repete 3 vezes nesta coleção de oráculos está nesta pergunta inicial que nós encontramos exatamente no nosso texto que seria para memorizar. Capítulo 23, versículo 8. Quem formou este desígnio? Tomem nota que o verbo hebraico yahatz aparece também no capítulo 14, versículo 24, e depois aparece nos versículos 26 e 27 do mesmo capítulo, passando depois para o capítulo 19, versículos 12 e versículos 17, criando assim uma ligação de toda a coleção. Claro que esta é uma tentação minha de encontrar uma certa unidade. O pensamento é que não há julgamento que não seja por determinação de Yahvé. E nós depois já iremos falar sobre o sentido desta palavra determinação. E é por isso mesmo que nós então somos levados a pensar. E esta pergunta nós a retiramos exatamente da nossa revista e que têm o espaço para poderem até escrever, se assim o entenderem. O que é que este texto nos revela sobre Deus e sobre a sua relação com as nações e com o seu próprio povo? É muito bom nós podermos refletir um pouco sobre isto e até pararmos agora um momento para, tendo esta reflexão, até escrevermos alguns pensamentos nas linhas que nós temos aí na nossa revista. Eu não vou dizer as minhas, porque ao longo de todo este texto eu já vou enfatizar algumas coisas.
Mas vejam só então, o esquema da nossa lição apresenta 3 tópicos, e estes tópicos são: Deus é justo, capítulo 23, dos versículos 8 até ao versículo 12. Depois, Deus age, os versículos 13 e 14. E depois, Deus é honrado, os versículos 15 a 18. Provavelmente eu irei fugir um pouco a estes 2 últimos, do Deus age e Deus é honrado, porque não vejo propriamente que o autor da revista se tenha concentrado exatamente nisso. Aliás, ele não explica muito bem em que é que Deus age e porque é que Deus age, de modo que eu vou fazer a explicação destes versículos um pouco à margem, inclusive, destes próprios tópicos. No entanto, isso não quer dizer que esteja errado aquilo que o autor procurou fazer, o que ele procurou tirar exatamente deste texto. Pelo contrário, nós somos levados sempre a refletir e a pensar seriamente naquilo que se escreve e naquilo que está a ser dito. Mas antes de nós entrarmos no nosso texto, falemos um pouco sobre a cidade de Tiro, como a cidade que no fundo é visada neste oráculo, porque logo no versículo 1 nós temos oráculo acerca de Tiro. Ou, de acordo com algumas versões, esta palavra massa é traduzida por peso, e poderá ser entendida até no fundo sobre isso, assim, é um peso, é a responsabilidade, é a voz divina, no fundo, a falar para os leitores e em relação àquilo que aconteceu na história e aquilo que a história nos pode ensinar. Esta cidade começou a existir em meados do 3º milénio antes de Cristo. E segundo alguns documentos e textos da Antiguidade, ela realmente é bem antiga e teve muita pujança durante muito tempo. A princípio era uma ilha que distava da costa cerca de 600 a 750 metros, mais ou menos, em que estava ligada depois por um caminho ou por uma ponte que fazia a ligação da costa, isto é, daquela zona da Filisteia, até exatamente, ou aliás da Fenícia, digo, até à ilha onde se encontrava a própria cidade, embora houvesse 2 ilhas que eram destacadas, uma sendo a própria cidade, como uma belíssima fortaleza, e depois uma outra pequena ilha onde havia então um templo dedicado ao deus Baal. Mas foi com o reinado de Irão I, e este rei viveu entre 969 a 936 a.C., que a cidade de Tiro, afinal, atingiu a sua primeira época áurea. Foi precisamente a este rei Irão I que Salomão pediu assistência e até pediu materiais para a construção, tanto do templo como da sua casa. E isto levou praticamente 20 anos. Nós podemos ler isso exatamente em 1 de Reis, no capítulo 5, versículo 8 e versículo 11, depois no capítulo 6, versículo 38, e depois no capítulo 7, versículo 1, para vermos quantos anos, no fundo, Salomão dependeu deste rei Irão para ter os materiais necessários para a construção do templo e depois da sua casa. O templo demorou 7 anos a ser construído e depois a casa de Salomão levou 13 anos. Portanto, deveria ter sido de facto uma casa esplendorosa. A realidade é que estes reis cooperaram, inclusive na busca de ouro, do ouro de Ofir. Nós leríamos isto em 1 de Reis, no capítulo 9, versículo 27 e 28. Podem ler e ver realmente como isto se encaixa. Ora, o poder de Tiro cresceu de tal forma que ele se espalhou para colonizar muitas regiões e terras ali na bacia exatamente do Mediterrâneo. Tiro, por assim dizer, foi chamada de a mãe dos Sidónios, porque no fundo Tiro foi a fundadora da cidade de Sidon e ao mesmo tempo depois acabou por dominar e controlar toda aquela região que nós conhecemos da Fenícia. Tiro estava livre de pagar impostos à Síria durante este tempo que nós reportamos em relação ao profeta Isaías. E por isso mesmo acabou por se dedicar a fortalecer o seu império colonial, fundando cidades como a cidade de Cartago, por exemplo, no norte da África,
e indo até mais longe, por exemplo, chegando a Tarsis. Claro que Tarsis aqui, há quem pense que seria a Tarsis de Itália, há outros que pensam que seria Tartessos, que nós temos então no sul de Espanha. De qualquer forma, aquilo que nós podemos ver é que aquele mar Mediterrâneo estava a ser controlado praticamente pelo comércio e pelos barcos que Tiro tinha conseguido. Provavelmente destes barcos que foram construídos com muita madeira do próprio Líbano. Ora, quando chegou o tempo em que Tiglat-Pileser III subiu ao trono na Assíria, então iniciou-se, em termos do governo assírio, uma política agressiva contra o Ocidente, em que um país conquistado depois tornava-se automaticamente uma província assíria. A realidade é que Tiro resistiu sempre, devido principalmente ao seu poder marítimo e ao seu poder económico. Sim, conseguiu resistir todo este tempo e até mesmo um cerco durante alguns anos que Tiglat-Pileser tentou fazer, mas acabou por não conseguir. Entretanto, os tempos foram correndo, os reis foram se alterando e acontece que em 701 a.C., Senaqueribe captura finalmente a cidade de Tiro, porque esta tinha deixado de pagar o seu tributo anual e o rei da Síria veio por ali e acabou por conquistar a cidade de Tiro. E o rei de Tiro teve inclusive de fugir para Chipre. Ora, perante toda esta situação, o oráculo simula um lamento para o povo que estava a ser castigado, incentivando até a uivar. Vejam só aí no versículo 1. Uivai, navios de Tarsis. O texto apresenta aqui, certamente, uma metonímia, porque está a utilizar a palavra navios em lugar de pessoas. E é aquilo que nós, na figura, como figura linguística, chamamos é uma metonímia. E as notícias que chegam a todo lado da bacia do Mediterrâneo não são nada agradáveis. Todo o litoral estava a ser devastado pelas forças assírias. E por isso mesmo se ordena que fujam para Tarsis, como nós lemos no versículo 6. Passai a Tarsis. E certamente aqui Tarsis está a ser usado como sendo o ponto mais longínquo da cidade de Tiro. Da região de Tiro e Sidon, os moradores dessa zona costeira deveriam uivar. Também nós lemos isso no versículo 6. É evidente que este uivo, é a demonstração de uma angústia profunda, principalmente para quem confiava na economia de mercado, que brilhava tão prosperamente nos olhos daqueles mercadores que dominavam exatamente aquele mar. Aquele mar a quem o professor Vítor Jabuil, que escreveu um livro sobre o mar Mediterrâneo, ele chamou de o mar mare clausum e mar apertum. Isto é, metaforicamente, que o mar Mediterrâneo era um centro cultural polissémico e é a forma como ele vê exatamente aquilo que acontece em toda a costa do mar Mediterrâneo, desde o norte da África à zona costeira da Palestina e da Fenícia e depois indo pela área da Ásia, chegando até à Itália, Grécia, Itália e até mesmo à Península Ibérica. Portanto, nós encontramos aqui um mar cheio de um potencial e que este potencial era explorado única e exclusivamente de acordo com aquilo que nós temos pelo povo de Tiro, isto é, pelos próprios fenícios, se assim nós podemos considerar, porque eles foram muito importantes em toda esta região. E se nós quisermos até ter um conhecimento do fabrico dos barcos de Tiro, basta nós lermos até Ezequiel capítulo 27, versículos 1 a 24, para nós encontrarmos toda essa relação. E agora, o que acontece é que todo este esplendor que Tiro tinha desaparece.
toda a alegria peregrina para bem longe, porque é isso que nós encontramos no final do versículo 7, cujos pés levavam a alegria para longe a peregrinar. É claro que o profeta, ou este oráculo, está a ser usado para poder chegar exatamente a esta pergunta. E quem determinou isto? Quem é? Ora, então o nosso primeiro ponto é: Deus é justo. Se já leu os versículos 8 até ao versículo 12, nós não vamos ler agora, mas espero que já o tenha lido. No entanto, convém esclarecer que esta palavra traduzida por formar desígnio, conforme temos nas nossas Bíblias, quem formou este desígnio? Noutros lugares que nós já mencionámos atrás, como o capítulo 14 e o capítulo 19, a palavra é traduzida ali por determinar. No entanto, é preciso ter atenção que esta palavra determinar não tem nada a ver com determinismo. Porquê? Porque a palavra yahatz, em hebraico, tem como significado primário o avisar, aconselhar. E certamente que o objetivo do profeta é dizer que Deus bem tinha avisado o seu povo em relação a Tiro, ou dado conselhos contra Tiro, se assim nós quisermos traduzir esta frase. Portanto, Tiro torna-se, ou pelo menos Tiro acabou por se tornar uma distribuidora de coroas. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que ela é que decidia quem deveria ter um rei e quem não deveria. Esta expressão aqui demonstra o poderio que a cidade de Tiro tinha, ou pelo menos o rei. Claro que nós estamos a falar da cidade de Tiro, estamos a referir-nos exatamente ao rei e todo o seu exército que ele tinha. Inclusive há escritos da antiguidade que demonstram claramente que Tiro tinha inclusive mercenários que estavam ao seu serviço para poder controlar todo o território que eles controlavam. Ora, os mercadores e os negociantes tornavam-se pessoas importantes porque Tiro lhes atribuía esse estatuto. E é isso que acontece aqui neste texto. Isto significa que a forma de Deus avisar é fazendo em pedaços. E se nós quiséssemos até traduzir literalmente esta imagem que nós temos aqui, portanto, no versículo 9, reduzir, ou até diminuir, denegrir a soberba. Esta palavra significa, propriamente dito, perfurar a excelência da beleza. O que isto significa é que as pessoas estavam cheias de soberba por causa das honras que os homens lhes dão e certamente por causa daquilo que elas conseguiam adquirir, aquilo que eles ganhavam, aquilo que eles amontoavam, acumulavam em termos de riqueza. E à semelhança de uma espada que perfura um balão de água, então esta palavra aqui usada no versículo 9 para denegrir, na minha Bíblia está a palavra denegrir, a soberba de toda a glória, é realmente isso, é para perfurar toda esta soberba. E isto significaria então que Deus reduziria à ignomínia, à vergonha, esses homens ilustres da terra, quando eles pensam que são bem ilustres. Ora, as pessoas depositam a sua confiança em coisas terrenas e esquecem que quem lhes permite tal coisa é o Senhor dos Exércitos. E é isso que certamente nem Tiro, e ao mesmo tempo como sendo uma indireta ao povo de Jerusalém e ao povo de Judá, estavam habituados a reconhecer. Certamente eles não estavam habituados a reconhecer isso. E é como o teólogo Crabtree escreveu no seu comentário: esta é frequentemente a história dos honrados do mundo. É acabarem, quando eles são honrados pelo mundo, acabam nesta desgraça. O versículo 10 aqui funciona como um incentivo a quem estava preso pela tirania de Tiro. Embora alguns considerem que isto aqui foi deslocado do seu sítio, dizem alguns estudiosos que este versículo 10 deveria estar a seguir ao versículo 7. No entanto, penso eu que em termos canónicos, agora da forma como o texto se apresenta, há ao mesmo tempo uma explicação. Sim, a explicação é esta. Há aqui como que um incentivo a quem estava preso pela tirania de Tiro. Agora estas pessoas poderiam expandir-se, estas pessoas poderiam já ter mais liberdade.
mesmo Tarsis, que era dominada por Tiro, e nós não temos dúvidas por causa de ter sido, inclusive, o lugar onde Tiro vai buscar determinadas coisas para os seus negócios. Ela que estava restringida às ordens e até estava manipulada pelas regras da economia fenícia. Este texto diz-nos que ela agora poderia espraiar-se à semelhança do Nilo. E nós sabemos o que acontecia em termos do rio Nilo, como sendo o rio fértil, e que tinha um período em que ele era fértil por causa das suas inundações. O rio extravasava e adubava, por assim dizer, as terras à sua volta. E depois, quando voltava ao seu leito normal, então as pessoas podiam cultivar. E isso era importante, exatamente nisto que o texto nos fala sobre o Nilo. Inunda, diz a minha versão, como o Nilo a tua terra. Dando até um ar de esperança, né? Porque seria este o objetivo. No entanto, depois continua com o versículo 11, dizendo, porquê? O que é que aconteceu exatamente? E aquilo que acontece é que Deus estendeu a sua mão. Nós encontramos aqui exatamente a ideia e um conceito já propalado, já ensinado várias vezes no contexto bíblico, de que Deus é que domina sobre todas as coisas. Os salmistas já tinham referido várias vezes isso. E nós encontramos isso no Salmo 96, o Senhor reina. E esta ideia de Deus estender a sua mão sobre o mar, certamente que aqui se refere ao Senhor dos Exércitos que nós encontramos no versículo 9. Ele estendeu a sua mão sobre o mar e abalou os reinos. É isto mesmo. O mar que era dominado e povoado pelos fenícios agora estava controlado pela mão de Yahvé. A própria fortaleza da cidade de Tiro fora destruída. Quem pensaria que isso algum dia seria possível? Os habitantes daquela cidade achavam que nunca seriam invadidos. Na sua história, como nós já dissemos, eles tinham experimentado um cerco de vários anos pelos assírios e eles saíram vitoriosos, não os conseguiram vencer. Mas agora, o que Deus está a dizer é que Ele controla todas as coisas. E Deus não gostou de maneira nenhuma da soberba desta cidade e por isso permitiu que eles fossem arrasados. Quem avisou que isto poderia acontecer? Voltando nós ao versículo 8. Quem formou este desígnio? Yahvé. A realidade, porém, é que ninguém quis prestar atenção aos avisos de Deus, nem aos seus conselhos. Não será isto uma chamada de atenção para os leitores agora, quando nós pegamos neste texto como um texto normativo, um texto também orientador para as nossas vidas? É caso para nós pensarmos: o que é que Deus avisa? O que é que Deus aconselha? E por isso, podemos parar um pouco e voltar a refletir nas perguntas que nós temos no nosso texto para nos ajudar a pensar um pouco mais e até a pôr as nossas ideias em ordem. Tento responder, ou procuro responder a esta pergunta. Como é que o texto nos revela a justiça de Deus? Uma vez que esta tem sido a preocupação exatamente do autor da nossa revista, ou pelo menos o esboço didático da nossa revista. E leva-nos ao mesmo tempo a pensar que será importante reconhecer que Deus é justo? Isso fará alguma diferença na nossa vida? O reconhecimento de que Deus é justo? Como é que nós passaremos a viver e a agir quando reconhecemos que Deus é justo? A não ser que nós não reconheçamos que Deus é justo. E se nós não reconhecemos que Deus é justo, então, porquê? O que nos leva a pensar que Deus não é justo? É um tema, sem dúvida, muito interessante. O segundo tópico da nossa lição é Deus age, versículos 13 e versículos 14. Ora, provavelmente aqui nós encontraríamos algumas dificuldades até para tentar descortinar o que é que este texto diz. A realidade é que os estudiosos têm muita dificuldade em entender o significado do versículo 13, até porque o texto hebraico não é fácil. É um texto com
palavras muito escassas, isto é um texto lacónico e que por isso mesmo às vezes se torna difícil. No entanto, querendo colocá-lo exatamente numa certa ordem, sem ser em termos de prosa, se nós quisermos, poderíamos utilizar este texto e traduzi-lo como se ele fosse exatamente um verso composto de 6 estrofes ou 6 linhas. E eu iria traduzir exatamente desta forma, para ver se ele provavelmente traz algum sentido. Eis a terra de caldeus. Este povo não era a Síria. Ele estabeleceu-a para as feras. Eles estabeleceram as suas torres. Eles erigiram os seus palácios. Ele levou-a à ruína. Ora, se puderem ver exatamente esse texto aí que está apresentado, nós verificamos que verdadeiramente nós encontramos ao fim de 2 linhas a ação de Deus. Ele estabeleceu-a para as feras, seria no fundo a relação para aquilo que está antes, e depois ele levou-a à ruína, para designar que apesar daquilo que os homens fizeram, não adiantou nada, porque Deus acabou por permitir que a ruína viesse. A Septuaginta, por sua vez, traduziu da seguinte maneira, procurando talvez entender o melhor possível o texto. E eu vou usar a tradução de Frederico Lourenço, que ele traduziu, que está a traduzir a Septuaginta, e que diz exatamente assim. E se fores, claro que o fores aqui, ou se fores está entre parênteses, no fundo, para dizer que é algo que nós estamos a acrescentar. E se fores para a terra dos caldeus, também ela foi desolada pelos assírios, porque caiu a sua muralha. É uma tentativa para dar sentido exatamente ao texto. No entanto, penso que não seria necessário toda esta alteração tão grande, não é? O que eu fico com a ideia simples de que, por mais que o ser humano fizesse, baseado na sua presunção e até na sua arrogância, Deus condenou o povo opressor, deixando a entrega às feras e levando-o à ruína, como eu já disse anteriormente. Mais uma vez, o profeta usa primeiro esta onomatopeia, quando nós encontramos então neste versículo 14 o e vai, né? Porque a palavra em hebraico é Heiliulu, e portanto há aqui quase como que um som de alguém que está a uivar, de alguém que está numa angústia, de alguém que tem um sentimento de facto pesado, não é? E depois temos novamente então a tal metonímia com a frase navios de Tarsis para se referir exatamente aos moradores da cidade, tal como nós verificamos no versículo 6, não é? Deste capítulo. Ora, a fortaleza, considerada o lugar ou objeto de segurança e proteção, foi completamente devastada. E até nós poderíamos dizer violentamente destruída. E é isso que o texto acaba por nos dizer. Daí que aquilo que eu considero que demonstra exatamente a ação de Deus é ele agir contra aquilo que as pessoas estavam a fazer. Porque se as pessoas estão a fazer aquilo na sua arrogância, na sua ufanação, então era necessário que eles fossem destroçados, de facto, por Deus. O que nos leva exatamente a pensar o seguinte: quando o ser humano busca a sua proteção nas coisas materiais, quando o ser humano confia demasiado na sua riqueza, nos seus bens que tem, na sua força, né? Então, quando Deus não está exatamente incluído nessa proteção e nesse cuidado, o ser humano está destinado à ruína, à desolação. E os acontecimentos na nossa vida serão em catadupa, uns atrás dos outros, porque
a nossa falta de confiança em Deus, como sendo a nossa fortaleza, não nos dá segurança de vida. Por isso, ficamos com esta pergunta: onde está a nossa verdadeira fortaleza? O terceiro tópico: Deus é honrado. Os versículos de 15 até ao versículo 18 fala-nos então disso. Veja aquilo que acontece. Na realidade, estes últimos versículos falam da restauração. É isto que nós encontramos aqui. Depois de um período de subjugação, a cidade de Tiro será purificada religiosamente e restaurada politicamente. É isso que nós encontramos aqui. Provavelmente e certamente, esta é a minha ideia, o número 70 é apenas um número simbólico, designativo, no fundo, de período de vida de perfeição, de aperfeiçoamento. Normalmente, os 70 anos é o período de vida de uma pessoa, como nós encontramos no texto bíblico, mas há quem procure aqui uma referência dizendo que o profeta está a profetizar estes 70 anos, que eram os mesmos 70 anos que Judá passou então no cativeiro da Babilónia. Mas mesmo assim, se nós pensarmos entre o tempo em que as pessoas foram levadas para o cativeiro da Babilónia e o tempo em que Ciro os libertou de lá, não dá os 70 anos. Por isso, o mais provável é nós olharmos para este número como sendo um número simbólico e que designa o período de aperfeiçoamento da própria pessoa. E claramente que nós vemos que Deus trata os fenícios da mesma maneira que trata os israelitas. Eles são severamente castigados, mas depois são salvos. A entrega ao esquecimento é para que as pessoas saibam que aquilo que elas fizeram não lhes traz garantia nenhuma para o resto da sua vida. E principalmente quando chegamos ao fim dos nossos dias, se nós lutamos e confiamos única e exclusivamente nas nossas capacidades e nos nossos bens materiais, e se nós vivemos para eles praticamente, então nós vamos encontrar uma situação em que certamente alguém não vai ter atenção para connosco. O que eu vejo aqui neste texto é exatamente o isolamento. O isolamento é o afastamento, e este isolamento é uma das situações mais críticas na vida de uma pessoa. Mas o ponto é este: só é relegada para o esquecimento aquela pessoa que toda a vida foi arrogante, aquela pessoa que foi presunçosa, inclusive a pessoa que foi insolente, a pessoa que foi capaz de dizer: eu não preciso de ninguém, porque eu sou autossuficiente. E esta falta de humildade traz graves consequências para cada um de nós, quer queiramos, quer não. E isto é o que o texto bíblico também nos procura dizer. O que fica é apenas uma canção, vejam, uma canção. É o que se diz na canção da prostituta, e até aqui uma identificação com a prostituta. Esta canção da prostituta que tenta recuperar o seu passado, portanto, é para lembrar que ela chegou ao final dos seus dias, ela já não tem a mesma beleza, já não tem a mesma pujança que tinha nos primeiros anos ou na sua juventude, e que agora o que ela pode fazer é limitar-se, de facto, a fazer este cântico ou a cantar este cântico para ver se alguém se lembra dela, não é? E é interessante porque este versículo 16 é um cântico com 6 linhas e cada linha tem 2 palavras, pura e simplesmente 2 palavras, e que ficaria exatamente com esta forma, se nós o quiséssemos pôr então aí expresso em termos de cântico. Toma a harpa, rodeia a cidade, prostituta esquecida. Suaviza a melodia, canta cânticos para seres lembrada. Aquilo que, mais uma vez, o escritor e teólogo Crabtree diz é que este cântico tem, sem dúvida nenhuma, ritmo musical da dança. E quase que se poderia tocar a harpa e dançar ao mesmo tempo com este ritmo das palavras que têm uma certa cadência, principalmente no texto em hebraico, claro. Ora, por fim, nós lemos que Yahvé vem para visitar Tiro.
e até diz que ela voltará ao seu rendimento. As palavras que nós temos aqui é que ela voltará à sua ganância de prostituta e fornicará com todos os reinos que há sobre toda a face da terra. Mas, no fundo, o que isto quer dizer, a palavra traduzida por ganância é uma palavra que significa o rendimento, isto é, o valor que se pagava à prostituta. Isto significa que o autor continua a lembrar agora a situação de Tiro como se fosse a situação de uma prostituta que já chegou ao final dos seus dias e no fundo a palavra fornicar com todos os reinos da terra, o que quer dizer é que ela voltaria a negociar e a ter negócios com os pontos que ela tinha antes para negociar. E, portanto, isto significa que o autor está a usar uma certa linguagem figurada para dizer que Tiro voltaria a ter os seus negócios com todas as partes da terra, como tinha antigamente. A diferença está exatamente no versículo 18. Aquilo que ela iria conseguir, aquilo que ela iria obter, de voltar novamente aos seus negócios, de voltar novamente ao seu trabalho, de voltar novamente a circular, inclusive, pelo mar Mediterrâneo. A diferença está exatamente nisto, que tudo aquilo que ela conseguia iria ser consagrado ao Senhor, iria ser santificado para Deus, iria ser posto à parte para ser entregue exatamente a Deus. Porquê? Porque Deus é aqui já, nesta perspectiva, o Senhor que reina. É Ele que, como Deus e Rei justo, poderá pegar nessa riqueza ou nesses rendimentos que Tiro poderia ter para poder fazer uma distribuição equitativa. A ideia é que já não haverá espírito para se entesourar e para se guardar, já não há o espírito de acumulação, não há o espírito de enriquecimento e cada vez mais acumular para si, porque o objetivo é providenciar que todos possam comer suficientemente e que todos possam também ser vestidos condignamente. Isto significa que na presença de Deus não há espaço para desigualdades. É imperativo que todos tenham o suficiente no que diz respeito à alimentação. É imperativo que todos tenham com que cobrir o seu corpo, a fim de não passarem frio. No reinado de Deus, ninguém passará fome. No reinado de Deus, ninguém terá falta de vestes. Porque Deus é um Deus justo, sim. É um Deus também que age, mas é um Deus que é honrado, conforme nós temos como título final da nossa revista. E o facto de Deus ser um Deus que honra todas as pessoas, porque Ele é um Deus honesto, um Deus que respeita cada pessoa e Ele não quer, não deseja de maneira nenhuma que as pessoas passem privações. Isto leva-nos exatamente a refletir que conclusões se pode tirar sobre o relacionamento das nações com Deus. Que conclusões nós tiramos? Qual é o verdadeiro objetivo de Deus para todos os povos? Porque no fundo esta é a mensagem de Deus. Deus não gosta de maneira nenhuma de tiranias, não gosta de pessoas que dominam a seu belo prazer sobre os outros. Deus quer que todos vivam em harmonia. E por que razão há tanta gente ainda a morrer à fome? Será que já paramos para pensar um pouco sobre isso? Por que razão ainda há tanta pobreza? Por que é que nada disto ainda acabou? Fiquemos a pensar nesta lição exatamente sobre Deus, afinal, reina, e como reina, Ele quer que haja uma igualdade entre os povos e igualdade entre as pessoas. E a convicção dos profetas era esta, que Deus, quando reina, e reina na vida das pessoas ao mesmo tempo, então está dado o passo para se criar, a nível político, a nível social e a nível económico, todas as condições para toda a gente poder viver em harmonia
e em paz e felicidade. Se desejar alguma informação mais, alguma pergunta que tenha, nós estamos sempre à disposição para o ouvir. Fiquemos por aqui, que Deus vos abençoe e até à nossa próxima lição.